O maior truque do dinheiro que ninguém te ensinou, mas que manda na sua vida. Senta aí, porque o que você vai ouvir agora pode ser a explicação do porquê você nunca conseguiu guardar dinheiro. Imagina o seguinte: Girinho, nosso pequeno personagem, que vive com um salário ok, tem um sonho: ser livre. Poder viajar quando quiser, trabalhar porque gosta, não porque precisa, mas tem um problema. Todo mês, o dinheiro dele evapora. Ele guarda R$ 100 e no mês seguinte, não tem 105, nem 101. Ele tem os mesmos R$ 100. Ou pior, menos por causa da bendita inflação. Só que aí, um dia, ele descobre algo assustador. Existe um poder oculto no dinheiro que trabalha de forma silenciosa, constante e imparável. Algo que pode transformar uma moedinha esquecida num cofre cheio de ouro. E não é bruxaria nem marketing multinível. É o tal do juros composto. Girinho fica chocado quando entende que esse tal juros composto é o motivo pelo qual os bancos ficam cada vez mais ricos e a maioria das pessoas continuam vivendo no vermelho. Porque ele é como um vírus silencioso quando está contra você. Te suga. Mas quando você aprende a usar, ele se transforma numa máquina de multiplicar dinheiro. E é aqui que entra o segredo que ninguém te contou. O dinheiro não cresce linearmente. Ele cresce exponencialmente. Sim, o que faz um rico ficar cada vez mais rico é o tempo somado aos juros composto. Não é só o quanto ele investe, mas o quanto ele deixa o tempo fazer a mágica acontecer. Girinho então faz uma simulação. Se ele guardar R$ 200 por mês, com um rendimento médio de 1% ao mês, durante 30 anos, ele não vai ter só R$ 72 mil guardados. Vai ter R$ 139.135,84. Isso mesmo, quase o dobro do que ele depositou. E sabe o que fez isso? Os juros sobre os juros. O rendimento sobre o rendimento. O dinheiro trabalhando para ele, enquanto ele está de férias ou dormindo. Mas aqui vem o pior. A escola nunca ensinou isso. A faculdade passou longe. E o banco até fala, mas só quando é para te cobrar juros, nunca para te pagar juros. É por isso que o sistema adora quando você vive no cheque especial e paga um mínimo do cartão. Porque aí o juros composto trabalha contra você e vira uma bola de neve. E Girinho, naquele momento, entende que o mesmo mecanismo que empobrece pode enriquecer se usado do jeito certo. Ele decide: chega, agora eu vou fazer os juros trabalhar para mim. E assim começa a jornada de Girinho com o maior poder financeiro de todos os tempos. Juros simples versus juros compostos. A pegadinha silenciosa que te prende na corrida dos ratos. Girinho agora está obcecado. Ele quer entender tudo. Se tranca no quarto, cachecol enrolado, caneta na mão, abre o computador e escreve no Google. Qual a diferença entre juros simples e juros compostos? A resposta vem rápida, mas não faz sentido nenhum. Então ele resolve aprender com o método mais antigo da humanidade, a analogia idiota. Ele pega duas caixas. Na primeira, ele coloca R$ 100 e decide que, todo mês, vai adicionar R$ 10. Na segunda, ele também coloca R$ 100, mas dessa vez, ao invés de adicionar R$ 10 todo mês, ele vai aplicar 10% de juros sobre o valor que já está lá dentro. Parece pequeno, né? Depois de 12 meses, a caixa com juros simples tem R$ 220, mas a de juros compostos tem mais de R$ 313, quase R$ 100 a mais sem colocar nenhum centavo extra. E isso, meus amigos, é o que separa quem enriquece devagar de quem enriquece com estratégia. Girinho agora começa a enxergar o mundo com outros olhos. Ele olha para o banco e pensa: então por que vocês me oferecem rendimento de 0,5% ao mês, mas me cobram 10% no cartão de crédito? Ele entende o jogo. Não é que o banco quer que você aprenda sobre juros compostos. Eles usam contra você. O nome disso é assimetria de informação. Os ricos sabem, os bancos sabem, mas você só sabe o saldo negativo. Girinho começa a lembrar da fatura do cartão, da dívida do carro, do empréstimo que ele fez para tapar um buraco. Tudo com juros, mas nunca a favor dele. E aí vem a parte mais dolorosa.
O sistema é feito para isso. Se você deve, você paga juros compostos. Se você investe errado, você ganha juros simples. E é aí que ele percebe a armadilha. Não é só uma questão de gastar menos, é mudar o lato da equação em que você está. De pagador de juros para recebedor, de dívida para patrimônio, de buraco para montanha. Mas Girinho é teimoso, ele quer ir além. Pega uma planilha de simulação de investimento. Coloca lá R$ 300 por mês, com uma rentabilidade média de 1% ao mês, por 30 anos. O resultado? Mais de R$ 350 mil. Ele olha aquilo com os olhos arregalados. Se eu soubesse disso aos 18, eu já estava com R$ 500 mil. Mas ninguém contou. Nem a escola, nem a faculdade. Porque o jogo nunca foi sobre você ganhar. Foi sobre você continuar correndo dentro da maldita roda dos ratos. Aquela onde você trabalha, gasta, paga dívidas e repete. Girinho respira fundo. Ele agora tem uma missão: fazer o juros composto trabalhar para ele. O plano secreto de Girinho. Como ele começou a usar os juros compostos mesmo ganhando pouco. Agora que Girinho entendeu o jogo, ele faz o que todo mundo deveria fazer depois de um choque de realidade: agir. Mas aí vem o medo. Tá, entendi que juros compostos funcionam, mas e se eu não tiver muito dinheiro? E se eu só conseguir guardar R$ 50 por mês? E é aqui que entra a virada. Porque o maior segredo dos juros compostos não é o valor, é o tempo. Girinho descobre um conceito chamado o efeito bola de neve dos investimentos. Ou seja, mesmo com pouquinho por mês, se ele der tempo ao tempo, o dinheiro cresce. Primeiro ele rasteja, depois anda, depois decola. Ele decide começar com o que tem: R$ 50 por mês. Coloca no investimento simples, daqueles com liquidez diária e rendendo pelo menos 100% do CDI. Não é muito, mas é constante. E, mais importante, é dele. E aí vem o choque. R$ 50 por mês, por 30 anos, com rentabilidade média de 1% ao mês, pode virar mais de R$ 41 mil. Isso mesmo, de um cafezinho por dia para uma aposentadoria tranquila. Mas Girinho não para por aí. Ele decide estudar mais. Descobre o Tesouro Selic, CDBs de bancos médios, fundos de índice, ações que pagam dividendos. Tudo investimento simples, de fácil acesso, mas com potencial de crescer com o tempo. Ele monta uma regra: nunca gastar tudo o que ganha. Guardar um valor fixo logo no início do mês como se fosse boleto. Reinvestir tudo que render sem sacar. Ser paciente. E aí vem o toque final. Girinho cria um gráfico na parede com o nome A Linha da Liberdade. É uma curva. No começo, parece que o dinheiro não sai do lugar, mas depois de 5 anos, começa a subir. No 10º ano, já está inclinada. No 20º, parece um foguete. Ele se emociona, porque pela primeira vez sente que tem controle. Sabe que não precisa ser gênio das finanças nem herdeiro de ninguém. Só precisa de tempo e constância. E o melhor? Ele descobre que isso pode ser viciante. Cada vez que vê os rendimentos crescendo, cada dividendo caindo, cada novo aporte feito, ele se sente um pouco mais livre. Girinho entende, na prática, que juros compostos não é mágica, é hábito. E que todo mundo que hoje é rico começou do zero um dia. A diferença é que eles tiveram tempo e paciência. Enquanto a maioria espera sobrar dinheiro para começar, Girinho começou com um pouco, mas nunca parou. E é por isso que agora ele não vive mais com medo do futuro, porque sabe que o futuro dele está sendo construído um pouquinho, todo santo dia. O que ninguém te conta, o sistema sabe do poder dos juros compostos e torce para você nunca usar. Girinho está empolgado. Ele está investindo todo mês. Ele vê o gráfico subindo. Ele até baixou um app que manda notificação quando os dividendos pingam. Mas aí,
ele começa a reparar numa coisa estranha. Por que ninguém nunca falou disso para ele antes? Porque a escola passou 15 anos ensinando fórmulas impossíveis e nunca mencionou juros compostos. Por que o gerente do banco, aquele simpático que sempre oferece investimentos incríveis, nunca explicou isso com clareza? Por que a propaganda da TV só fala em parcelar, comprar, consumir e nunca em investir? A resposta chega como um soco no estômago. Porque é exatamente isso que o sistema quer. Sim, o mundo foi desenhado para que você não entenda como o dinheiro funciona. Girin vê como tudo ao redor dele empurra ele para o lado errado da equação. Cartões com limites absurdos e juro de 400% ao ano. Financiamentos com prestações pequenininhas, mas que dobram o valor total. Propagandas de carro sem entrada só no carnê, que prendem você por 60 meses. Tudo feito para te manter endividado, consumindo e trabalhando. Sabe aquele gráfico que mostra a curva dos juros compostos crescendo exponencialmente? Ele existe também, só que contra você. E aí Girin começa a ver as engrenagens do sistema. Percebe que a maioria das pessoas vivem uma vida que foi montada para elas. Estudar, se endividar, trabalhar, pagar, repetir. A famosa corrida dos ratos, onde você corre, corre, corre e nunca sai do lugar. E tudo isso porque ninguém te ensinou que o tempo é o seu maior aliado. O sistema sabe. Se você entende juros compostos, você para de gastar com besteira. Se você entende investimentos, você não precisa de empréstimo. Se você constrói patrimônio, você não aceita qualquer trabalho, salário ou vida. E aí você fica perigoso. Perigoso para o sistema. Perigoso para quem lucra com a sua ignorância. Perigoso para quem vende promessas de riqueza fácil. Girin, nesse momento, decide que nunca mais vai ser manipulado. Ele assume o controle, cria metas, planeja os próximos 10, 20, 30 anos. E o melhor, começa a ensinar outras pessoas, amigos, familiares, vizinhos, todo mundo que também nunca tinha ouvido falar de juros compostos. Porque agora, ele sabe, quanto mais gente entende isso, menos o sistema funciona. E se o mundo inteiro aprendesse o poder dos juros compostos desde cedo, a pobreza cairia, o endividamento diminuiria e a liberdade financeira deixaria de ser exceção. Viraria regra. Mas isso ninguém quer. Você pode mudar sua vida inteira com uma decisão simples, e ninguém pode te impedir. Girinho está diferente agora. Ele ainda é o mesmo boneco de palito com cabeça branca e cachecol verde, mas por dentro, ele virou um investidor consciente e, mais do que isso, alguém livre. Porque ele entendeu que não precisa ganhar rios de dinheiro para começar. Ele só precisa começar com o que tem e nunca parar. E é aqui que o jogo muda. A maioria das pessoas espera. Quando eu for promovido, quando eu quitar esse financiamento, quando sobrar no fim do mês. Mas adivinha, esse dia nunca chega. Porque o mundo é feito para você gastar tudo. Sempre vai ter uma nova parcela, uma nova promoção, uma nova desculpa. Mas Girinho não caiu nessa. Ele criou um hábito. E esse hábito criou riqueza. Ele olha agora para o futuro e vê clareza. Não porque ele é rico, mas porque tem um plano. Um plano baseado em ganhar um pouco mais a cada ano, gastar um pouco menos do que ganha, investir todo mês e deixar os juros compostos fazerem o resto. Ele entende que ficar rico não é um salto, é uma sequência de passos pequenos, consistentes, invisíveis aos outros, mas inegáveis com o tempo. Girinho já não se compara mais com quem ostenta. Ele sabe que muita gente com carro do ano e relógio caro está devendo até as calças. Ele não precisa parecer rico, porque ele está construindo riqueza de verdade. E riqueza real é aquela que você não precisa mostrar, porque ela trabalha para você enquanto o mundo dorme.
Agora talvez você esteja aí se perguntando, mas eu já estou atrasado, já passei dos 30, 40, 50, será que ainda dá tempo? A resposta é dá, sempre dá. Porque o melhor dia para começar foi ontem, mas o segundo melhor é hoje. Girinho começou pequeno, com medo, com dúvida, mas ele começou. E isso foi o que mudou tudo. Agora ele tem paz. Paz para escolher o que quer fazer com o tempo dele. Paz para sonhar, para planejar, para viver sem medo da fatura do cartão. E sabe qual é a parte mais linda dessa história? Você pode fazer o mesmo. Não importa a sua idade, sua profissão, seu passado financeiro. O que importa é sua decisão a partir de agora. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é que ele pode passar te afundando ou pode passar te enriquecendo. A escolha é sua. E ninguém, absolutamente ninguém, pode te impedir de começar. Então olha bem nos olhos do Girinho e decide. Você vai deixar os juros compostos trabalhar contra você? Ou vai finalmente fazer ele trabalhar para você? A resposta muda tudo.